Então, gente, por mais que, neste momento, possamos, alguns, estarmos, né, por um lado, numa face da moeda, frustrados porque os planos não deram certo, decepcionados com o retrocesso, o conservadorismo, né, o tradicionalismo, a retrogradação de pensamento, de posturas políticas, sociais no mundo, na nossa comunidade, na nossa sociedade, né, no Brasil nesse momento, o Capricórnio mesmo fala, não esmoreça. Aproveitem, aproveitem. Por quê? Porque esse primeiro turno, gente, ele aconteceu exatamente no dia, né? Exatamente ontem, no dia das eleições do primeiro turno, Mercúrio, que é o planeta regente do Sol do Brasil, que é virginiano, tá? O Mercúrio estava retrógrado, em Virgem. Então, estava acontecendo aí algumas semanas todo um processo de revisão, reavaliação, resgate, né, reciclagem, reconfiguração, reformulação, dessas questões todas, librianas e virginianas que a gente está conversando faz tempo aqui nos vídeos, nos posts, de relacionamentos, de política, de trocas, de dar, de receber, de reciprocidade, de justiça divina, mundana, de organização, burocracia, ordens, normas, leis, da nossa relação com o feminino, com a nutrição, com a alimentação, a nossa relação com o corpo, a nossa relação com o prazer. Né? Então, no fundo, a gente está nesse momento de reanálise, reconfiguração, redefinição das energias, das polaridades, dos pilares de masculino e feminino dentro e fora de nós, refletidos e espelhados nas eleições. Então, o que estamos escolhendo tá deixando saudável, nutrido, saciado, satisfeito, equilibrado o nosso aspecto masculino, o nosso aspecto feminino. O nosso aspecto masculino e feminino, eles estão como na balança? A razão, a emoção e o corpo, onde fica? Onde tem essa integração? Pois bem, as eleições no Brasil, elas estão refletindo, né? Elas estão escancarando, elas estão revelando esse aspecto masculino e feminino, esse papai e mamãe psicanalítico, esse papai e mamãe, esse masculino e feminino, ancestral, familiar, social, cultural, milenar, aqui, né, na nossa sociedade brasileira, essa colônia, esse colonizador e esse colonizado. Pois bem, e o que acontece é que ontem, gente, o Mercúrio, ele começou, ele deixou de caminhar de forma retrógrada, ele começou a andar pra frente, só que não é assim. Uns 10 dias antes do Mercúrio começar a retrogradar, em qualquer planeta, quer dizer, depende do planeta, porque cada um tem uma velocidade, mas o Mercúrio, de 10 a 15, 10 dias antes, a gente está na sombra da retrogradação. Isso significa dizer que a gente já sente o efeito. E 10 dias depois também. Isso significa dizer que até o dia 14 de outubro a gente ainda estará vivendo uma influência, talvez um pouco mais indireta, dessa retrogradação mercurial, que é o regente do Sol do Brasil. O Brasil tem Sol em Virgem, lembra? 7 de setembro. Então, percebam que essas eleições trouxeram uma revisão, um resgate, né, de pessoas do passado, um querendo se reeleger, o outro renascendo, retornando das cinzas como representante, né, do seu signo solar de Escorpião, para renascer, para refazer, recontar, ressignificar sua história, se redimir dos seus erros, refazer as falhas do passado agora de uma forma melhor, virginiana, aprendi com os erros agora, né, tenho humildade e coragem para me vulnerabilizar, acessar a minha força nesse lugar e reescrever a minha história, aprendendo com os erros. Mas será que aprendemos com os erros? Será que aprendemos com os erros? Porque pra gente aprender a gente precisa reconhecer os erros. Será? Então, quais são, né? O Mercúrio retrógrado, deixando o movimento retrógrado, gente, no dia do primeiro turno das eleições. Quais são as falhas de comunicação interna, de falta de integridade, impecabilidade, franqueza, honestidade, razão, fala, sentimento e ação que estão desconexos, separados, fragmentados dentro e fora, nos discursos propagados, nas fake news que nós contamos para nós mesmos, para os outros, e a gente vê isso representado na mídia, no coletivo. Bom, e aí, gente, até o dia 14 de outubro, a gente vai estar nessa sombra da retrogradação de Mercúrio, que serve como uma revisão das revisões que foram feitas durante o período do Mercúrio retrógrado. Ou seja, até o segundo turno das eleições, a gente vai precisar, com essa lua em Capricórnio, ter estratégia, com o Mercúrio em Virgem em foco, né? E a gente vai precisar, então, se atentar quais foram as falhas, quais foram os erros, onde a gente precisa de reajuste libriano, onde a gente precisa aprender a lapidar a nossa comunicação, escutar o outro, o lado do outro, né? Apaziguar, harmonizar os conflitos internos e externos, pra gente se ouvir, pra gente realmente se ouvir. Pra gente realmente harmonizar e melhorar e evoluir nas nossas relações humanas. Porque no mais essencial de tudo isso, a política é para organizar virginianamente e harmonizar os conflitos inerentes às condições e às relações humanas. Política é relação humana, total e absolutamente. Para além dessas disputas egóicas de poder pelo poder, de abuso de poder, de autoritarismo. Bom, e aí, gente, então, é muito interessante o que vai acontecer até o dia 30 de outubro. Olha que simbólico, eu não disse que o primeiro turno aconteceu no dia 2, o número 2, ele é representante dos dois pratos da balança, né? Das relações eu e o outro. Dar e receber, reciprocidade, interação. Pois bem, o segundo turno, ele vai acontecer no dia 30 de outubro, que é o número 3, 3 mais 0, 3. E o número 3 é o número da comunicação, da expressão. E aí, olha que interessante, gente, no dia do segundo turno, o Mercúrio já vai ter passado pela retrogradação, pela sombra da retrogradação, e no dia 30 de outubro, o Mercúrio, neste dia, ele se despede de Libra, e ele ingressa em Escorpião, tá? E aí, essa comunicação, ela vai vir com muita potência. Ela vai vir muito radical, ela vai vir 880, que é o que a gente vai ver, né? Ou é isso ou é aquilo, não tem mais meio termo libriano, né? E ela vai vir muito cirúrgica. Como a gente deveria tratar, né, as eleições? Ela vai vir muito diagnosticada, ela vai vir muito com uma visão de raio-x, ela vai vir muito vingativa. Essa comunicação, né, ela vai vir muito potente, muito violenta, muito agressiva. Essa comunicação vai vir com um veneno, e nesse veneno tem um antídoto e a cura.
Bom, além disso, o Mercúrio pode entrar no dia 30, né, no dia 29, um dia antes, em Escorpião, e no dia das eleições, enquanto, né, a compensação divina, enquanto por um lado o Mercúrio ingressa em Escorpião no dia 29, um dia antes, no dia 30, falei errado, mas corrigi agora, né, falei antes, no dia 30, Marte, o planeta da guerra, o guerreiro, o planeta que aciona as contrações do trabalho de parto da nossa mãe quando a gente está tentando sair do útero superprotegido dela e vir para o mundo, para o desconhecido, o planeta que enfrenta os medos, Marte, dia 30, ingressa, tá, em movimento retrógrado, gente. Ele começa o movimento retrógrado, tá? E o mais interessante de tudo isso, tanto um candidato, né? Então, o candidato da direita, representante da direita, ele é ariano, ele tem o Sol em Áries, Áries é filho de Marte. E o candidato da esquerda, ele tem Sol escorpiano, que tem dupla regência, filho de Marte e Plutão. E aí é muito interessante, porque este candidato que representa a direita, que é filho de Marte, o Sol dele é em Áries. E o Áries, gente, sério, é muito interessante isso. 2 dias antes desse segundo turno, tá? Na sexta-feira, dia 28 de outubro, o Júpiter, tá? Que estava transitando há meses, retrógrado, em Áries, começa o movimento direto. Então, existe algum tipo de fluência a favor de Áries nesse momento. Existe alguma proteção espiritual, divina, algum tipo de, né? Fez os reajustes, os reparos, as revisões necessárias, Áries. Beleza, agora é contigo. É Zeus, é Júpiter falando pra Áries, ó. Né? Agora, vamos caminhar para frente. Por outro lado, o Marte, regente de Áries, começa a retrogradar no dia 30 de outubro. Então, Áries é beneficiado por um lado, no sentido de, né, abrir o direto, seguir a fluência, por outro ele vai se contrair, passar por uma revisão com Marte, que é o planeta regente dele. E aqui, desse lado, o que nós temos? Muito interessante, gente. O candidato da esquerda, ele faz aniversário dia 27 de outubro, 3 dias antes das eleições. Ele já disse, eu nunca ganhei uma eleição, e ele já ganhou 2 como presidente, no primeiro turno. Então tem uma repetição de padrão aí, né? E um pouco antes, gente, no dia 23 de outubro, a gente tem Saturno, regente do Capricórnio, onde a Lua tá andando hoje, que eu falei pra vocês. Saturno deixa o movimento retrógrado em Aquário, que, né, o Saturno ele é um protetor. Ele tá falando, nenhum dos dois tá apto e pronto pra assumir esse lugar, não. Saturno é a Receita Federal Cósmica, não vai deixar passar. Malha fina. Podem aí fazer, né, os reajustes necessários, me apresentem um novo relatório para eu ver quem terá o crivo, quem está pronto, quem tem preparo, quem tem responsabilidade, quem tem maturidade, quem aprendeu com os erros, quem tem concretude na sua trajetória, quem tem realismo, quem tem compromisso, quem tem seriedade para assumir esse cargo de poder. Saturno vai fazer essa avaliação, essa reavaliação, porque ele está retrógrado em Aquário. Quer dizer, a gente precisa colocar alguém que esteja apto, mesmo que a gente não entenda no nível mundano, mas no nível divino isso estará a serviço, essa pessoa estará a serviço de governar, de assumir esse cargo de autoridade, de maturidade, de responsabilidade perante o coletivo Aquário, perante o social, perante a humanidade. Bom, então Saturno, no dia 23 de outubro, é um dia emblemático. Saturno deixa o movimento retrógrado e começa a andar direto em Aquário. Vênus entra em Escorpião, lembrando que Vênus em Escorpião ativa o Sol do candidato da esquerda, que é Escorpião. O Sol no dia 23 entra em Escorpião, tá? Então dia 23, Saturno é direto em Aquário, Vênus em Escorpião, Sol em Escorpião, iluminando o escorpiano, o setor de Escorpião do candidato da extrema direita que a gente não sabe. No dia 25, temos a Lua Nova de Escorpião eclipsada. Teremos no céu eclipse solar em Escorpião, Lua em Escorpião, Nó do Sul, karma coletivo em Escorpião, Vênus em Escorpião. No dia 29, Mercúrio em Escorpião, tá? Vamos passar o segundo turno das eleições com 5 planetas fortíssimos em Escorpião. E o Escorpião traz o quê? Lembra da nossa conversa? Vamos falar sobre as 2 faces, né? Ele pode trazer a vingança, a agressividade, o instinto selvagem, sexual, primitivo, os nossos instintos de sobrevivência. O Escorpião renasce das cinzas. O Escorpião ele morre e ele renasce, e o que não mata ele torna ele mais forte. O Escorpião pode ser a vingança, o Escorpião pode ser o veneno e o Escorpião pode ser o antídoto. O Escorpião pode ser a mazela, a miséria, o Escorpião pode ser a cura. O Escorpião pode ser a toxicidade, os vícios, a manipulação, o jogo de poder, o abuso de poder, o egocentrismo, e o Escorpião também pode ser a transcendência do ego e do egoísmo. Tá? O Escorpião aqui, gente, dia 30 de outubro, vai ser um dia com 5 planetas em Escorpião, considerando eclipsados e considerando o Nó do Sul, considerando o karma coletivo. Vai ser literalmente o divisor de águas, vai ser literalmente o crivo, né, da iluminação das sombras, do renascimento das cinzas, da transformação, né, da lama em flor de lótus. Vai ser literalmente a oportunidade da águia que subiu no cume da montanha e agora sabe o que, como fazer com o conhecimento, a sabedoria, o poder que ela tem, e usar, colocar esse poder a partir de um novo lugar, ou o sadomasoquismo, né, que é o apego nos padrões de sofrimento, que é o vício, a toxicidade, que é o lugar psíquico, sexual, vital, doente da humanidade. Então, dia 30 de outubro, realmente, né, um dia na véspera do dia 31 de outubro, dia das bruxas,
É o momento de liberação dos tabus, é o momento de sair do armário, é o momento de cura, né, do fascismo, de cura do enfim, do conservadorismo. Eu não vou entrar tanto nos meandros políticos aqui. É a cura do tradicionalismo, do conservadorismo, dos movimentos retrógrados, ou é a oportunidade de escancarar, revelar, né? É o momento de se libertar da prisão, literalmente. Ou permanecer na prisão, literalmente. É isso, tá? E o interessante é o Marte transitando em Gêmeos, começando o movimento retrógrado no dia das eleições. E aí o que eu posso dizer pra vocês também é, independente de quem ganhar, tá? Ambos terão erros e falhas e resgates e conteúdos para refazer. Ambos terão a oportunidade de renascer, de renovar, de reescrever a história, né? E um é espelho do oposto complementar do outro, claramente, nesse antagonismo, né? Um é espelho da luz e da sombra do outro. Um é espelho e reflexo da leviandade, da corrupção, da inconsequência, da agressividade, da raiva, do desamor, da podridão, da sujeira, da procrastinação, da preguiça, da ira, da mentira, da inveja, do egoísmo, né? Um é literalmente o espelho do que o outro não aceita, não integra em si. E isso é um reflexo, um espelho pra gente olhar pra dentro, como instrumento e ferramenta de autoconhecimento, fazemos a nossa parte, né? A nossa mudança interna, individual, pessoal, que é a que realmente se faz efeito e de forma prática no externo, no coletivo, tá? E é isso, meus queridos. Essa é uma parte da análise, né, dessas eleições que eu gostaria de trazer para vocês. Nós estamos nesse momento com material de escola muito denso, muito intenso, e vai se intensificar e densificar muito, porque a gente vai sair, né, da leveza, da beleza, da harmonia, da diplomacia libriana, e a gente vai adentrar e acessar o buraco, o fim, o porão, o fim do túnel, né, o limbo escorpiano. O segundo turno vai acontecer sob a égide da influência e energia escorpiana. Então, nada vai ficar como antes, literalmente, fato. Tanto um quanto o outro vão trazer uma mudança. Qual é a mudança que a gente precisa? A nossa mudança que a gente precisa como coletividade é ir pra cá ou ir pra lá, né? Lembrando que não são apenas esses dois representantes governamentais que nos regem, né? Que nós otorgamos, terceirizamos, transferimos o nosso poder, não totalmente, mas parcialmente. Mas sim todo um outro colegiado, né? Todo um outro corpo no Senado, na Câmara, enfim, todos os setores que compõem a aplicabilidade prática no dia a dia da política, porque tudo é política. A política está em tudo, a política está em todas as escolhas que a gente faz, inclusive de pensamento, de fala, de sentimento, de ação, de não ação. Então é isso, meus queridos, das duas uma, né? Ou vamos matar ou vamos morrer, o que nos adoece e nos fortalecer a partir daquilo que tivermos que encarar como diagnóstico pós-cirurgia. Escorpião é o cirurgião do zodíaco. Escorpião é aquele que tem o bisturi para arrancar, sem dó nem piedade, a doença, o tumor, a erva daninha, o que está estragando, contaminando, intoxicando, poluindo o sistema, impedindo o sistema de funcionar, né, de livre fluir, orgânica, naturalmente. E se a gente lembrar que a fluidez é o amor e que o escorpião precisa aprender a realizar os seus processos, né, as suas travessias, ele não precisa aprender pelo amor, pela dor, ele pode aprender pelo amor. É sobre isso que a gente vai escolher no fim de outubro, nas nossas vidas individuais e nas nossas vidas sociais e coletivas. Vamos escolher co-criar uma realidade onde a gente passa pela dor, mas a gente não se prende, não se apega, onde a gente não se identifica, onde a gente não se vicia no sofrimento. Vamos continuar viciados nesses padrões, jogos destrutivos, negativos, ou vamos escolher conscientemente co-criar uma realidade melhor, mais elevada, mais amorosa, mais positiva, mais construtiva. É sobre isso. No dia 30 de outubro de 2022, com 5 planetas em Escorpião e um Marte retrógrado, é sobre escolher, eleger. Viver e aprender pela dor, viver e aprender pelo amor. Viver e aprender pelo apego ao sofrimento e à vitimização, viver e aprender pela liberdade do sofrimento, a libertação do sofrimento, a emancipação dessa escravidão e pelo positivo, pela leveza e como que a gente integra essas duas partes, porque nenhuma vai ser perfeita. É sobre integrar, reunir masculino e feminino dentro de nós, dentro de você, dentro de mim. E com a melhor e mais elevada consciência possível. De papai, mamãe, masculino, feminino, né, de polaridades opostas e complementares. Esse é o vídeo e eu falo mais ao longo das próximas semanas, que nesse momento a gente possa, né, usar da nossa frustração, da nossa decepção, da nossa dor, da nossa desilusão, da nossa desesperança, do nosso cansaço, da nossa exaustão, que a gente possa respirar, que a gente possa, né, nos dar a pausa, o descanso necessários e que a gente possa usar esse tempo com estratégia, consciência, força, foco, fé suficientes pra gente não desistir e a gente persistir e insistir na caminhada em direção à liberdade, ao amor e à verdade. Arro, é isso. Gratidão e até a próxima.